Olá! Músicas natalinas, mercado cheio, filas, mesas, pessoas combinando o que vão comer, as roupas que vão vestir, o que vão comprar, mesmo nesse tempo. Esse tempo diferente, esse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você, eu estava aqui pensando, porque eu li alguns textos que falam assim, que nesse Natal tenhamos mais compaixão, que nesse Natal possamos olhar o próximo com mais amor, que nesse Natal as famílias se reúnam e façam uma oração a Jesus. Li também que eu convido você nessa época do ano a falar sobre o amor. Por que só nesse dia? É tempo de renascer, é tempo de uma nova vida, é tempo de ser uma pessoa melhor. Eu estava lendo sobre tudo isso. E eu meditei sobre algumas frases que ele falou. Ele falou algumas frases maravilhosas. Ele revelou nesse tempo todo um jeito muito especial dele ser, sempre junto à natureza, sempre caminhando com as pessoas. Ele foi encantador, mas ele foi muito radical em termos de justiça. Ele foi uma pessoa que sempre tinha uma pergunta. Eu vejo tantas igrejas, tantas religiões, e Jesus, ele só falou de amor. Mesmo sendo judeu, ele não falou do judaísmo. Ele falou sobre o que é amar, o que é um comportamento de um ser humano em relação a suas emoções, como ele pode ter um controle sobre como pensar e como agir para não julgar. Ele falou assim, se alguém te der um tapa, oferece o outro lado da face. Eu penso assim, também analisando isso, se alguém faz uma injúria, uma discórdia, eu falo assim, eu saúdo Jesus em você, eu vejo você perfeito, como Deus o vê, eu vejo com os olhos do bem. Ele fala assim, de que serve o homem conquistar o mundo inteiro se ele perder a alma? E como assim nós podemos interpretar isso? Muitas pessoas, elas sobrepõem o ter e aquela ganância, eu quero mais, eu quero muito mais. E aonde fica o ser? Muitas vezes nós somos aceitos na sociedade somente pelo que nós temos. Eu já passei por situação de eu chegar numa agência de turismo, onde eu moro, e eu estava bem simples, tinha acabado de sair de uma aula de natação, chinelo de dedo, um shorts. A menina me olhou de cima e embaixo e eu estava perguntando por uma viagem, que eu queria fazer um curso. E até a maneira como ela me olhou, eu falei, será que vale mais a pena o ter? São situações que nós passamos. Nessa época de pandemia, foi muito difícil para muitas pessoas, para todos. Nós passamos por situações assintomáticas de solidão, de tristeza, de insegurança, nervosismo. Gerou também uma desmotivação. Com isso, a falta de concentração para muitos. Famílias, nós ouvimos crianças que apanhavam, mulheres também sendo subjugadas. E nós temos que sempre pensar que nós temos um apoio muito grande de Jesus,
porque ele fala que sempre nós temos que ter a fé, porque é uma luz sempre no final do caminho. Ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu falo sempre nas minhas aulas, nas minhas mentorias: oi, boa noite, Diego, tudo bem? Eu falo assim: quando você estiver cansado, levante a mão para o céu, a direita para o céu, põe a mão no coração e fala: Senhor, eis-me aqui, eu necessito de novas forças para me renovar. Eu falo sempre, e você tem essas novas forças. Ele falou assim: cuidado com o que você fala. Você sabe que a palavra, ela tem um peso muito grande. E ele fala: a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes eu falo alguma coisa com uma intenção, e essa intenção, ela vai afetar a vida da pessoa. Eu já vi mães falando para crianças: você não peça para nada. Maridos falando para mulher: você pensa, só eu que trabalho, você fica vagabundeando o dia inteiro. E eu vou analisando o que significa amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É empatia, é olhar os outros com os olhos do bem, do amor, é estar aqui uma hora dessa contando uma mensagem, porque eu conheço muitas pessoas que têm um potencial muito grande para falar, para doar e ajudar alguém com uma simples palavra, mas fica quieto e fica observando. Não receie o que os outros pensem. Abra sua boca e fale. Veja, ele fala assim: a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Então, estamos vivos, não importa a roupa que usemos, não importa, o que importa é o aprendizado, é o conhecimento. Esse ano foi um ano desafiador e nós estamos aqui conversando. Eu estou conversando com vocês, falando sobre essas mensagens, quando ele fala assim, sobre a fé. A fé é algo que nós conhecemos mesmo sem termos visto. E isso não nos tira nunca do caminho de saber que tudo vai dar certo. Eu sempre falo pro meu filho: filho, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Exatamente, as palavras tem a vida e a morte nelas. E o pensamento também, ele pode destruir uma pessoa. Veja só, ele fala assim, ó: olhai os lírios do campo, que não trabalham e não fiam. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, que não plantam e nem semeiam, mas Deus as alimenta e as veste. Quanto mais não há em alimentar a vós, homens de pouca fé. Então, nós temos que acreditar que sempre existe a força, a luz. Qual pai vai dar pedra se um filho pede pão? Eu costumo orar somente pedindo sabedoria e saúde, porque eu acho muito importante ter a sabedoria. E Jesus, ele sempre fazia perguntas. E quando eu quero decidir alguma situação, eu faço perguntas para mim. Eu me pergunto sobre como essa é uma das palavras que mais tem nos meus questionamentos. Como eu posso chegar até lá, para que eu tenha uma atitude mais generosa e eu pare de ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu estou ainda numa jornada, eu sempre penso nisso. O que quer dizer? Que aqueles que tudo sabem, mas desconhecem a si próprios, são absolutamente carentes. Hoje é o autoconhecimento que nós temos que ter para que nós possamos
trabalhar o nosso interior, tirando as coisas que nos limitam, que nós possamos sempre estar um passo além, para que nós tenhamos uma vida mais plena. Porque primeiro eu me amo, porque se eu estiver vazio, eu não consigo amar outras pessoas. E às vezes a baixa estima, a rejeição, a necessidade de aprovação não nos deixa amarmos. Isso é que eu falo. Nós precisamos muito ter atitudes mais generosas nessa dimensão humana e fazer com que as nossas atitudes sejam atitudes do Espírito, atitudes que venham diretamente do Espírito Santo, que vem alimentar nosso espírito, e o nosso espírito alimentando nossa alma e que vai controlar o nosso corpo. E é para isso que nós tenhamos sempre essa mensagem. Eu acredito que se Jesus viesse, ele só falaria de amor. Ele não falaria de religião A, B, C. Ele só falaria o que ele já falou sobre o amor. E é nessa noite que nós vamos ter agora, nesse dia que está chegando, dia 24, ainda já passou, já é dia 24. E aí eu quero dizer para você que nós possamos sentar, amar mais, ter mais amizade, um olhar do bem, não julgar tanto, poder entrar dentro de si e poder meditar, poder ter um equilíbrio na hora que acontecem situações difíceis, que nós possamos estar trabalhando o nosso interior para não nos desequilibrarmos, não ficarmos com um sabotador sempre presente na nossa vida, que nós possamos cada vez mais galgar a liberdade, que seja a liberdade financeira, a liberdade de ter a vida tão desejada, a vida que é permeada de amor, de sucesso, de bênção e de luz. É isso que eu desejo para vocês, que esse Natal seja o Natal de todos os dias, o Natal do nascimento, onde nós lembremos do amor da palavra que foi dita em toda a sua vida e tenhamos o reconhecimento da importância de Jesus nas nossas vidas. Eu queria falar isso hoje, deixar essa mensagem para vocês. É uma mensagem simples, uma mensagem de amor, de carinho, para vocês saberem o quanto é importante estar atento em cada detalhe. E não é só um dia, todos os dias são dias. São dias para sermos melhores, todos os dias, sobre todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Todos os dias, sobre todos os aspectos, eu cuido da minha saúde. Todos os dias, sobre todos os aspectos, eu procuro ler, me aperfeiçoar, para que eu possa trazer algo de bom para as pessoas e compartilhar uma sabedoria verdadeira, dizer a verdade, ter alegria, satisfação, vitalidade, sentir jovialidade, para que eu tenha longevidade. Falar de uma maneira como os outros querem que eu interprete, que eu fale com eles. Aprender a sempre mais ouvir do que falar. São muitas coisas que eu quero. Eu quero aceitar a orientação das pessoas também. Eu quero ouvir os sábios. Eu quero entender parceiros, estabelecer cada vez mais parceiros nessa jornada desse mundo. Eu quero também pensar no que é o segredo da felicidade. A felicidade não é eu chegar lá, caminhar para chegar até ela. A felicidade é o meu caminho nessa jornada. E eu penso, eu tenho que eliminar sentimentos de injustiça, eu quero solucionar conflitos com paz, amor e carinho. Tantas coisas, tirar as palavras duras, torpes. E
eu acho assim, eu tenho um desejo de ganhar e o medo de perder. Isso é muito sério. Desejo de ganhar sempre, mas por que o medo de perder? Se nós perdermos, vamos aprender com aquilo para não fazer de novo daquela maneira. Nós podemos fazer um novo caminho, procurar novos recursos, melhorar internamente, tirar o que nos impede e seguirmos felizes. Eu acho assim que é possível transformar um inimigo num grande amigo, sempre orando para aquela pessoa de longe, com paz, amor, carinho. Toda vez quando nós amamos, cada vez mais, nós estamos lapidando o nosso caráter. Não devemos, veja só, olha que ponto. Pedir perdão é maravilhoso, mas é muito melhor não nos magoarmos. Quando a pessoa fizer alguma coisa, encararmos como um estágio de evolução, como alguma coisa. Porque a maneira como eu recebo aquilo é uma expectativa que eu tinha. Então eu tenho que corrigir a mim mesmo, não ao outro. E é dessa maneira que eu falo para vocês. Melhor do que o ouro é adquirir a sabedoria. E vamos agradecer essa noite, esse dia que está blindado pelo nascimento de Jesus, como um dia de introspecção, que nós possamos meditar sobre o amor, sobre o bem, sobre a luz e sobre o verdadeiro sentido de Natal. Um beijo, muita paz, muita luz. Segura essa, pegue o código, vá sempre atrás da jovialidade e longevidade. É um estilo de vida saudável para vocês. Muita paz, muita luz, um abraço sincero e muito carinhoso e um coração. Beijo.